do Flamengo, né? Eu concordo totalmente com ele. O Flamengo até agora, nesse ano, o Flamengo foi campeão carioca invicto. Você pode falar que o campeonato carioca é fraco, ok? Enfim, foi campeão invicto, coisa que no ano passado o Flamengo não ganhou o estadual. Esse ano ganhou tomando só um gol quando estava com o time sub-20. O Flamengo no Brasileiro começa com 2 vitórias em 2 jogos. Na Libertadores, fora de casa empatou, em casa ganhou 4 pontos. Tá numa situação, por enquanto, sem nenhum drama na Libertadores. E fica ainda uma coisa, né? Eu acho que me dá a impressão, às vezes, que tem uma parte da torcida do Flamengo que espera algo meio irreal, assim. Espera algo que realmente acha que existe um Manchester City brasileiro, ou Real Madrid brasileiro, ou... É uma coisa meio maluca, né? E ontem, para mim, o Flamengo fez uma boa partida, né? Porque é que dá a impressão que querem que o Flamengo vença todos os jogos de 4-0. Assim, para mim, ontem o Flamengo esteve mais perto, quando o São Paulo faz o gol, o Flamengo estava mais perto de fazer um 3-0 do que tomar um gol. E tomou, e segurou o resultado, e nem teve tanto sofrimento assim. O que vocês pensam disso? Você acha ainda aquela coisa de 2019, assim, que realmente, Vamp, você competiu em alto nível, aí são atletas que competem em alto nível, Campeonato Brasileiro, Libertadores, competições difíceis. Flamengo invicto na temporada. Bruno, o Flamengo foi campeão, o ano passado foi um desastre, né? 20 derrotas, não ganhou nada, mas o Flamengo ele vai ser sempre cobrado porque quando demite o Dorival Júnior, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, dizia que o Flamengo foi campeão se jogar bem. Então eu queria que fosse campeão e jogando muito. O Flamengo, quando ganha a Libertadores com o próprio Jorge Jesus contra o River, não foi uma partida. Sim. Foi ali nos minutos finais. Então o torcedor do Flamengo e a própria imprensa vai pegar no pé e dizer assim, ó, tá ganhando, mas tem que jogar bem. O Flamengo foi campeão, os caras demitiu. O pessoal acabou de falar que o El Gordon nem quis olhar pro Dorival. Vai ser cobrado. Jogou bem. Pra mim, eu vendo ontem o jogo, o segundo tempo, principalmente porque eu fiz o jogo do Corinthians aqui, só deu pra assistir o segundo tempo. Não vi nada de anormal. E o fino da bola, a gente sabe onde é que se joga, né? Não, sim, que até porque onde tem mais dinheiro, onde acabam indo os melhores jogadores, os melhores treinadores. Eu acho que o Flamengo jogou mal contra o Atlético Goianiense, é verdade, jogou mal contra o Palestino. Ontem jogou bem, mas sei lá, parece que as pessoas estão esperando algo que é meio imaginário, assim, é meio, nossa, e malabaristas passando e não sei o quê. Vamos voltar daqui a pouquinho ao rádio, daqui a 5 segundos, mas o que estão esperando, assim, uma coisa... Agora, voltamos ao rádio voltamos à Rádio Jovem Pan. Só para reforçar o que você está falando, Sim. Agora que voltou. Você estava fazendo um outro jogo. O Viga falou no intervalo, Sim. Numa das participações dele, dizendo que a torcida do Flamengo ainda não sente um frenesi pelo Tite e dificilmente isso irá acontecer. Então, acho que casa muito com o que você está colocando aí. O que está esperando o torcedor, eu acho que está esperando, assim, o corpo do Tite, mas com a alma do Jorge Jesus. Outros nomes em campo, mas aquele Flamengo do Jorge Jesus. Se eu sou Jorge Jesus, eu não apareço nunca mais aqui. Eu manter a fama de negócio. Manteve a fama. Ele não vai repetir o que fez. Não vai, assim, aquilo lá, sem tirar o mérito de ninguém. Vai ser muito difícil. Ele fez um trabalho maravilhoso no Flamengo, os atletas que estavam ali. Mas, cara, foi um momento que tudo se encaixou, tudo perfeitamente, inclusive ter sido eliminado cedo da Copa do Brasil, logo no terceiro jogo dele, já deu um espacinho no calendário, deu para usar força máxima quase sempre. Então, acho que foi assim, foi um segundo semestre de 19 mágico mesmo. Só que, assim, eu acho que estão esperando que a exceção seja a regra. Essa coisa, né? de força máxima sempre do Jorge Jesus, eu vi uma pesquisa durante essa semana, de jogo a jogo mesmo. Era muito raro ele repetir o 11. Era assim, uma média de 3 jogadores que ele mudava por jogo. Zé, eu te digo até um número que eu pesquisei, daquele time lá, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Todo mundo fala, esse é o 11. Esse time iniciou 8 jogos, sendo 3 na Libertadores, as 2 semifinais com o Grêmio e a final com o River, os 2 do Mundial, com o Al-Hilal e com o Liverpool, e no Brasileiro só 3 jogos. No Brasileiro esse time só iniciou 3 vezes. De um jogo para outro,
ele, assim, o jogo que ele menos mudou era um jogador que ele trocava. Mas há jogos que ele mudava em 4 posições, outros jogos em 3, alguns em 2, que vai dar a média de 3 jogadores por partida. Aí tem lá, antes da decisão da Libertadores, ele mudou 8 jogadores, né? Antes da final da Copa do Brasil, mudou 8 jogadores, quase o time inteiro, em momentos específicos. Mas nos outros ficou a impressão de que era o mesmo 11 todo jogo. E nunca foi. Né? E nunca foi o mesmo 11 todo jogo. Era sempre, quando mudava pouco, mudava um jogador só e praticamente é o mesmo. Né? Às vezes trocava um jogador, colocando o outro do mesmo padrão técnico ali em campo. Mas em muitas partidas ele trocava 3 ou 4 jogadores e ninguém percebia muito. Né? Às vezes era o Felipe Luiz, às vezes era o René. Descansava o Felipe Luiz. Ninguém se importava muito, tal. No clássico jogava o Felipe, num jogo de menos força, jogava o René. Na lateral direita, às vezes o Rodinei, às vezes o Rafinha. Às vezes o Rafinha jogava a maior parte dos jogos. Na zaga, no começo principalmente, mudava bastante. Havia um rodízio, a dupla titular era o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, mas muitas vezes era o Léo Duarte, muitas vezes era um outro zagueiro. Enfim, ele mudava assim. Agora o Flamengo e esse começo de temporada, nos últimos jogos especialmente, eu entendo que o torcedor do Flamengo, e tenho ouvido de vários deles, o Flamengo de fato não vem jogando bem há 4 partidas, aquela ilusão de campeonato estadual, que são jogos mais fracos, e o Flamengo passou uma impressão bem melhor. Quando chegou na Libertadores, foi muito mal contra o Milionários lá, principalmente porque tinha um jogo na mão e não soube segurar. Como ontem, estava com o jogo na mão e quase o São Paulo complicou num determinado momento. Aí que o Flamengo voltou para o jogo. Com as saídas do De La Cruz e do Bruno Henrique, o time caiu demais de produção no jogo de ontem. Isso tem se repetido nos jogos do Flamengo. Foi mal contra o Milionários, na volta em casa ganhou de 2-0 do Palestino, mas jogando mal também. Não convenceu naquele jogo. O segundo jogo contra o Nova Iguaçu na final, ele meio que administrou uma grande vantagem que tinha, até dá para entender, né? Vamos correr, tem Libertadores ali, e o Tite quis colocar o time titular. E no Campeonato Brasileiro, foi mal contra o Atlético Goianiense, ganhou, mas não jogou bem. Né? E ontem contra o São Paulo, a questão do torcedor foi essa. O time estava com o jogo na mão, beleza, ok, descansando a Arrascaeta e tudo mais, perfeito. Mas de repente o São Paulo começou a chegar, começou a incomodar com as substituições, com as alterações que o Tite fez. E aí o torcedor já começa a olhar para trás e fala, pô, nos últimos jogos não foi tão bem. Aí hoje, chega agora, né, o time começa a ser ameaçado. De fato, o torcedor, não é que ele quer o time de 2019, mas ele quer um time mais confiável. E nesses últimos 3, 4 jogos, o Flamengo tem deixado, assim, algum ponto de interrogação. Entendeu? Sempre dá a impressão que ele pode fazer mais. Sim, até acho que pode, né? Acho que assim, o futebol brasileiro, ele não vai ter um time totalmente confiável. Acho que é meio, assim, aquele time fez 90 pontos. Acho que o campeonato de pontos corridos, ele mede bem as coisas. E normalmente com pouco mais de 70 você é campeão aqui, né? Aquilo lá foi uma coisa muito fora da curva, né? Foi 90 pontos, às vezes você faz. O Real Madrid e o Barcelona já ganharam o campeonato em bons momentos com mais de 90 pontos. Já teve disputa Manchester City e Liverpool, um com 99, outro com 98. Não é uma realidade nossa isso aí, né? Nós aqui, ano passado, o Palmeiras, acho que ele fez 73, 74 pontos, né? E foi campeão. É meio... Antes daqueles títulos de 90 pontos, acho que o recorde com 20 clubes era 81 aqui no futebol brasileiro. Mas normalmente o vice, ele tem 72, então normalmente com 73, 74 pontos você já é campeão brasileiro, né? Eu acho que é meio fora da curva, assim. Até mesmo o Flamengo sendo o time mais rico, os melhores mesmo não estão aqui. Então, ele tem jogadores melhores que os outros, mas assim, eles não são tão melhores. Assim, acho que há um equilíbrio. Claro que o Flamengo tem jogadores melhores, o Palmeiras tem, mas a distância, por exemplo, de um jogador do Flamengo para um jogador, sei lá, do Atlético Paranaense, ela não é gigantesca. Eu acho que às vezes cria-se uma ilusão, talvez pelo tamanho das folhas salariais, que é uma desproporção. É tipo a diferença do jogador do Real Madrid para o jogador do Getafe. E não tem aqui no Brasil. Boni, o que você pensa disso? Eu entendo o que o Zé disse, de que não é algo
que quer dizer que o torcedor do Flamengo quer o mesmo time de 2019, mas eu ainda acho que é um reflexo de 2019 querer que seja um time confiante num espaço tão curto de tempo. Porque o Jorge Jesus pegou o time e rapidamente já transformou naquilo que a gente sabe que aconteceu em 2019. O time do Tite pode vir a ser ao confiante, sem tantas interrogações, mas ainda está no começo do trabalho dele. E eu acho que tudo que acontece com o Flamengo volta para o ano de 2019. Mas o Jorge Jesus fazia assim, mas com essas mesmas peças acontecia de tal jeito. E desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi campeão carioca, foi campeão de Supercopa, foi campeão da Recopa. Fica complicado, porque e sempre acontece alguma coisa. Foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, mas a defesa não era tão legal. Foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, mas começou a jogar mal na reta final do Brasileiro. Sempre tem um porém, não importa o que aconteça, sempre tem um porém. E acho que tudo é tudo um grande reflexo da temporada de 2019, que foi tão perfeita, que encaixou tão bem, que conspirou tudo. E por causa do segundo semestre deixou uma imagem de que o Flamengo pode chegar a esse ponto a qualquer momento, é só ter o técnico ideal que pode alcançar. E fica difícil quando vive essa situação, porque o Flamengo passou por vários técnicos novos como o Rogério Ceni, técnicos estrangeiros como o Domenech, técnicos o Paulo Souza também, Vitor Pereira, técnicos já mais experientes como o Dorival Júnior, e agora chegou, acho que no limite do que ele pode alcançar em termos de treinador, que é o Tite, que é o melhor técnico brasileiro que tem, melhor do que muitos estrangeiros que se especulam aí para os times brasileiros. Aliás, no pós-Jorge Jesus, os brasileiros que venceram, né? Rogério Ceni e Dorival Júnior. Então passou por uma série de treinadores de diferentes características, de diferentes qualidades, e agora chegou num ponto que eu acho que não tem mais como passar. É o Tite. O Tite é o melhor técnico brasileiro, melhor do que os estrangeiros que estão dentro desse combo de rumores que sempre estão envolvidos nos times brasileiros. E acho que para o Jorge Jesus, para ele é bom que nunca mais ele volte para o Flamengo e mantenha essa aura que tem sobre ele, mas eu acho que para o Flamengo talvez até seja bom que o Jorge Jesus volte para realmente ver, não vai repetir o que vai acontecer. Nunca mais vai aparecer aqui. Eu também acho que não. Eu estou na mesma praia com ele. Eu nem chego nem perto. Ele não vai estar duro, ele está sempre empregado. Para ele é maravilhoso. Ele tem uma poupança, mas essa poupança ele só vai usar. Nunca mais ele vai usar essa poupança. Para ele é maravilhoso, que ele vai manter essa aura para sempre. Até os últimos dias de vida dele, ele vai ser o técnico que, se voltasse para o Flamengo, daria um jeito e tudo seria maravilhoso novamente. Mas para o Flamengo, eu acho que se der, que volte o Jorge Jesus, então, para se liberar desse fantasma. Porque ele não vai acontecer tudo igual. Se acontecer, até que bom, né? Mas eu acho que não vai acontecer tudo do jeito que foi. Mas sabe o que é? A gente achava que era impossível um clube brasileiro jogar desse nível. Para o flamenguista, por exemplo, aí ele, na cabeça dele, jogar igual o time do Zico dos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, ou dos anos 80, aquele time de Andrade, Adílio, Zico, enfim, nunca mais a gente vai ver aquele futebol. E em 2019 ele viu e falou assim, é possível jogar bola no Brasil. E não é só o Flamengo. No futebol brasileiro, a gente tinha na cabeça o quê? Esse nível de futebol é impossível ser jogado. Em 2019, teve um clube que jogou nesse nível. Então, o cara... Não é possível que não vai... Não dá para fazer. Está provado que é possível fazer. Então, quando não faz, está faltando alguma coisa. Agora, tem que ficar bem claro que não é o estilo do Tite, né? Sim. Com o Tite, o Flamengo vai ser um time com marcação forte, time equilibrado, seguro defensivamente, mas esse brilhantismo, um futebol envolvente, não vai ter. Não é o estilo do Tite. Ele é mais para ter um time equilibrado em campo, né? Um time que toma pouco gol, um time que briga por título, no mata-mata é sempre importante, enfim, mas aquele estilo de jogo não é o estilo do Tite. Mas eu acho que isso de querer voltar, saber que é possível, vai muito de encontro com o que falou o Bruno. No futebol brasileiro é a exceção. Infelizmente é a exceção que aconteceu com o Flamengo em 2019 e é querer transformar a exceção em regra. É possível, mas até que ponto dá para exigir do técnico, até que ponto dá para se agarrar a isso e descartar qualquer outro trabalho que aconteça, não importando todos os pontos positivos que tem. Isso é realmente acho que é uma recessão bem grande, viu? Vai ser bem difícil repetir.
O Flamengo joga com o Palmeiras no domingo. A gente vai falar bastante desse jogo amanhã. É um jogo importante aí no início do Brasileiro. Palmeiras que vem. Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que falei em liderança segunda rodada um pouco demais, né? Acho que vale o registro pelo fato de o Flamengo ter ficado 115 rodadas sem liderar. Mas 2 jogos é muito pouco. Liderança depois de algumas partidas, né? Mas chama atenção o fato de Flamengo e Inter serem os únicos que venceram, né? As 2 partidas. Isso chama atenção. O Botafogo vai jogar com o Atlético, mas os 2 perderam o Goianiense, né, na primeira rodada, então obviamente não podem se igualar. Palmeiras perdendo ponto. Palmeiras ganhou só de 1-0 ali, foi um joguinho bem, né, mais ou menos, contra a Vitória. Ontem perdeu para o Inter. O Internacional ainda perdeu o pênalti quando estava 0-0. O Atlético empatou 2 jogos, com o Corinthians fora, mas o Corinthians se arrastando, e agora com o Criciúma, que veio da Série B, que são adversários prováveis, né? Do Flamengo numa eventual disputa por título, pelo menos em tese. Então tem a sua relevância pelo contexto, mas é pouco. Mas eu achei o primeiro tempo razoável, finalizou muito pouco. Um tiro só para o gol, na direção do gol, que foi do gol do Luiz Araújo, em todos os 45 minutos iniciais, contra esse São Paulo, que se arrasta também aí, com crise, com técnico para cair a qualquer momento. Mas no segundo tempo eu gostei bastante. Gostei muito, achei que o time teve a postura esperada. Em 10 minutos já tinha feito outro gol, tinha finalizado 4 vezes na direção do gol. Ou seja, quadruplicou ali a quantidade de arremates no alvo, finalizando de dentro da área, criando jogadas. A pressão em cima da saída de bola do São Paulo foi algo muito elogiável, né? A correria dos jogadores do Flamengo para não deixar... O São Paulo errava passes forçados pelo Flamengo. A bola saía pela lateral em alguns casos ali. Os caras tentavam sair jogando, não conseguiam e perdiam a posse de bola. E a torcida entendeu isso. Em determinados momentos, claramente, você via a reação da arquibancada de entender o esforço e a importância desse trabalho. Aí tem depois uma queda quando acontecem as substituições, e aí a gente entra numa discussão que a gente pode ter o debate durante o nosso bate-papo de hoje, que uma parte da torcida acho que não entende que administrar tempo de jogadores em campo, a chamada minutagem, é algo necessário. Mas 15 minutos não muda nada. Cara, desculpa, eu não me sinto em condições de discutir sobre isso se os profissionais de todos os clubes do mundo, né? Eu falo, preparadores físicos, médicos, fisiologistas, etc., fazem isso. Então, quem sou eu para falar, não, 15 minutos a mais não faz diferença. 15 mais 15 mais 15, né? Para mim faz diferença. Se eu tiver que trabalhar num programa que dura 2 horas, ou 1h30, ou 3 horas, claro que faz diferença. Imagina o cara que corre dentro do campo contra um adversário que eventualmente está mais descansado. Teve o problema do gol, com erros parecidos com o do gol do Atlético no domingo passado, mas são questões que eu acho assim, de ajustes de um time que ainda é o time em formação. Mas em relação assim, o que se esperava ontem? Eu esperava uma resposta em relação ao mau jogo contra o Atlético em Goiânia. Eu acho que ela foi dada. Foi dada. Perfeito? Claro que não foi perfeito. Tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Mas eu noto também muito mau humor e muitas reclamações descabidas de parte da torcida, que é a Flamibimia de sempre, né? Que na rede social fica ali endosso, se não for. Agora a nova onda é o seguinte: o Flamengo não pode sofrer finalização do adversário. Que os caras já ficam. Gente, vai acontecer. Vai tomar gol. É para tomar gol como o João? O ideal é que não tome, claro. Mas acontece. Acontece. E aí cabe ao Tite trabalhar para que isso mude. Daqui a algum tempo, se isso não acontecer mais, a gente vai falar, melhorou. Se acontecer de novo, a gente vai criticar. Mas achar que está tudo ruim, nossa, pelo amor de Deus, eu vejo assim algo muito histérico e, na minha opinião, muito fora da realidade. Acho que é um não entendimento do que... voluntário até, que são pessoas que não querem entender. É uma espécie de negacionismo, né? O não entendimento das coisas como são no futebol. Lembrando, Atlético em Goiânia, antes teve o Palestino no Maracanã, Atlético em Goiânia, São Paulo no Rio, Palmeiras domingo em São Paulo, e não vai ser em Barueri, onde o Inter venceu ontem na grama natural, é no sintético do Allianz Parque, e Bolívar em La Paz, onde o Flamengo perdeu as 2 vezes que lá esteve, inclusive em 83, na primeira vez que lá esteve. Jogou 2 vezes lá e perdeu as 2. E o Bolívar, hoje, pode-se dizer, é um time talvez melhor do que de outras épocas, que dependia fundamentalmente da altitude. Eliminou ano passado o Atlético no Paraná, o jogo de volta, e lidera a chave. Então, se não se analisar o contexto, a necessidade de administrar a questão física dos atletas, realmente, aí é loucura. O cara pensar que só o jogo de hoje importa, né? Deixa até o final, vamos embora. Claro, o Tite não foi muito feliz, que trocou, o time caiu muito. Então tem que se discutir, tem que se buscar. Agora, sufoco, eu não vi sufoco.
Tomou um sufoco. Sufoco é um pouco demais. Houve um gol do São Paulo, uma bola perigosa que o Rossi saiu, abafou, né? Dentro da área. E o São Paulo se lançou ao ataque, gente. Esses torcedores não olham para o adversário. São Paulo começou super defensivo, meio campo vazio, e com muita gente para defender, o Flamengo tendo total domínio. Depois começou a colocar jogadores do ataque, foi tentando meio desesperado. Quer dizer, o adversário também tem uma reação em campo. E buscou alguma coisa, claro, vai criar algum perigo. Ele fica numa situação angustiante, claro, está 2-0, o cara está tranquilo ali achando que já ganhou o jogo, de repente toma um gol. É natural que haja uma preocupação do torcedor. Mas sufoco foi o que o Real Madrid tomou do Manchester City e conseguiu escapar, gente. Aliás, rápido parênteses, né? É proibido criticar o Real Madrid, porque, assim, a classificação, né? Você elogia, claro, mas pô, eu acho que, assim, jogar daquela maneira, o adversário também não deixa, né? Mas eu achei um pouco triste esse Real Madrid com os jogadores que tem jogando daquela maneira. Se o Flamengo jogar assim, a gente vai criticar. Porque foi uma coisa, assim, absurda. Aquilo é sufoco. É um adversário te martelando o tempo todo, você não consegue nem ficar com a bola. Só na parte final. E ontem saiu o Haaland, saiu o De Bruyne. Por que será? 120 minutos, jogo em cima de jogo. O Guardiola tá de sacanagem. Vou tirar o De Bruyne, sabe? Vou tirar. Tá 1-1, o jogo tá difícil, mas vou tirar o De Bruyne. Por quê? Vou tirar o De Bruyne. Não é assim, gente, pô. Evidentemente, né? A mesma coisa aconteceu com o Tite ontem e tudo mais. A Arrasca não jogou, pô. Não tem jogado bem, mas o Arrascaeta não jogou. Deve estar mais inteiro domingo. Essa é a ideia, pelo menos. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco. Eu falo, o torcedor, o pessoal todo em geral, e tentar entender um pouco, se colocar no lugar do técnico. Porque senão fica assim, uma cobrança desproporcional de algo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom dia, André Rocha, bem-vindo. Prazer, como sempre, ter você aqui. Estava lendo lá tua coluna há pouco também. Falou do jogo de ontem, então fica à vontade para dar seu destaque inicial, amigo. Bom dia. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, aí na produção. Bom dia a todos aí, vamos chegando. Aquelas coisas de sempre, né? Dar o like e somente fazer sua inscrição se você ainda não for inscrito, né? Ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. O Mauro já falou, assim, do jogo, né? A minha coluna resume isso, né? Quer dizer, é um domínio do jogo durante um bom tempo no primeiro tempo, mas sem muita efetividade, até porque o São Paulo tinha muita gente na última linha, né? Muitos jogadores na última linha ali, linha de 5, protegendo a própria área, esvaziava o meio-campo, o Flamengo tocava a bola, criava, mas na hora de finalizar, errava muito também, tinha muito erro técnico, mas também tinha muita gente ali para atrapalhar, muitos jogadores para atrapalhar a finalização. No segundo tempo, São Paulo, aí saiu o gol, aí, um belo gol do Luiz Araújo, né? Tem que reconhecer, entrou bem no jogo, fez uma boa partida, né? É aquilo que eu falo. Né, André? Te falei, a lei do ex. É isso aí. Exato. Eu falo aqui que o Flamengo tem que testar, o Tite tem que testar outras possibilidades ali pela direita, mas se não surgir nenhuma ideal, que seja o Luiz Araújo, né? E que se dê confiança a esse jogador, que ele possa tomar melhores escolhas e tal, porque mau jogador ele não é. E sem bola ele é muito útil, embora faça algumas faltas perigosas, desnecessárias, de levantamento de bola na área. Ele vem correndo lá de trás, vem correndo e não consegue parar. Ele vai na direção do corpo do jogador, não consegue parar e derruba o jogador. Aí falta para o adversário. Aí não adianta muito. Quando ele consegue calibrar bem e dar de fazer o desarme, aí perfeito. Mas não deixa de ser um jogador muito útil sem bola, né? E com bola ontem produziu bem melhor do que em outros jogos. Segundo tempo, sim, muito domínio do Flamengo, controle total do jogo. Eu só achei que, para a sequência de jogos, eu acho que o time ficou meio emocionado. Naquela hora ali que a torcida estava apoiando, aquela pressão e tal, já não era mais momento para aquilo. Até porque esse time não se garante de chegar lá e pá, meter o terceiro gol. Não é um time que fede a gol, não é um time matador a esse ponto. Acho que o time tem que começar a dosar melhor a energia. O que aconteceu? Prestei muita atenção nisso por acaso no jogo. O Alan deu 2 piques de pressão ali do jogo, naquela hora que o Bruno Henrique começou a correr atrás dos caras e a torcida se empolgando e tal. O Alan deu 2 piques e morreu. Morreu, acabou no jogo. Não aguentava dar 2 passos. E aí o Tite percebeu o cansaço do Bruno Henrique, do De La Cruz, ou já estava até dentro de uma programação das substituições,
e não poderia ter feito a terceira com o Alan. Mas aí não fez, segurou. E aí o Alan pediu a substituição, não aguentava mais andar. E aí o lance que sai o gol, ele não consegue pressionar o adversário. O erro principal, aí tem o cruzamento, tem o gol, aí tem a disputa ali. Quem é que devia... Tinha um monte de jogador do São Paulo. Então quem é que devia estar... O Varela estava com 2, estava com 1 e o Luiz Araújo deveria ter voltado, ou um outro jogador, não sei. Só sei que esse é um tipo de lance que é o mais difícil, é o que mais sai gol no mundo, né? Esse lance que você cruza a bola e tem um monte de gente na segunda trave, é difícil marcar aquele lance. Lateral normalmente não é tão alto. Por isso que o Guardiola, por exemplo, que perdeu ontem, mas o City continua sendo um dos grandes times do mundo, se não for o melhor, junto com o Bayer Leverkusen. Ele bota um monte de defensor. Defensor mesmo. Lá atrás, na última linha. Que é para se garantir contra esse tipo de jogada. Não consegue sempre, né? Mas porque é muito difícil. Tem muito mérito do adversário também. Se o cruzamento sair certo, já era. E aí foi o problema. Porque o Alisson recebeu a bola sem ninguém marcando. Aí foi só caprichar no cruzamento e saiu o gol, né? E aí depois aí o Alan acabou saindo. Olá, João! Qual seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Pois é, acho que o exemplo que nós temos aqui é o Palmeiras. Você vê o salto que o Palmeiras deu graças a uma arena nova. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma TV menor, patrocínios ali inflados, né, pela Crefisa, mas ele tinha também uma receita de estádio sócio-torcedor que hoje coloca ele junto do Flamengo, são os dois maiores aí em exploração de estádio. Então, essa questão o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem hoje um match day, que seria receitas de bilheteria no Maracanã, mais o sócio-torcedor de mais ou menos 260 milhões. Você fala, pô, é muito dinheiro. Agora, quando você vai ver o líquido, quer dizer, quanto é que fica para o Flamengo, o Maracanã é muito custoso. Então, quando a gente compara o Maracanã com outros estádios, aí podemos discutir que o Maracanã tem essa questão pública, histórica, as cativas, não sei o quê, tem custos administrativos absurdos que vai comendo um dinheiro, uma comissão de dinheiro. Então, o Flamengo já sabe que não dá, porque pelo bruto é lindo, 260 milhões, mas pelo líquido é um valor que muitas vezes fica, sei lá, metade ou até menos, 40%. Então, se é um jogo de Libertadores, então, que tem a boca ainda na Conmebol, morde mais um pouquinho. Então, o Flamengo tem que maximizar o lucro com uma operação de jogos, e não vai ser no Maracanã atual. A minha tese é que o Flamengo deveria incorporar o Maracanã como os dele, quer dizer, compra o Maracanã, de alguma maneira, cria-se um mecanismo, e incorpora-se no ativo do Flamengo, vai 1 bi, e o Flamengo começa a gerir o Maracanã para ele, então ele não precisa mais usar, não tem como, porque a gente sabe que tem as cadeiras perpétuas, tem 1000 histórias do Maracanã, e o Flamengo tem que correr atrás dos objetivos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai ter, de um lado, como aconteceu com o Corinthians, como é que eu pago essa dívida? Eu vou usar a receita do estádio. O Corinthians está fazendo isso, não está dando certo. Por quê? O custo do capital é alto, o estádio hoje está com uma dívida aí de mais de 1 bi, e ele arrecadou no melhor momento, que foi em 2022, 100 milhões com bilheteria. Então, ele dá 100 milhões para uma dívida de 1 bi. Então, ele está pagando o serviço da dívida, nunca quita a dívida. Então, ele tinha que estar faturando o dobro pelo custo do estádio. Por que o Palmeiras não sofre com isso? Porque o Palmeiras pegou o estádio, eu jogo aqui, me dá bilheteria, sócio torcedor, e o resto é da W Torre, que vai a cada ano vai aumentando. Então, ou o Flamengo encontra um sócio, que não precisa ser uma construtora, pode ser shopping center, que vai fazer um empreendimento, e o Flamengo vai ficar tranquilo, não tenho dívida, cada vez você vai ganhando um pouquinho, e é meu sócio. Mas para ser sócio, vai ter que ir para o conselho. O próprio participei de uma live com o presidente Rodolfo Landim, ele comentou de fazer uma SAF, emitiria aí 25% do capital dessa SAF para trazer investimento, e com esse investimento ele não gastaria um centavo. Essa é a melhor jogada, porque a máquina Flamengo hoje consome, só de futebol, mais de 800 milhões por ano. Então não dá para parar. Eu vou tirar o dinheiro do futebol para pagar o estádio. Bom, vai ter que reduzir, a torcida vai sentir, talvez impacte nas receitas. Então, como trocar esse pneu em movimento? Ele joga no Maracanã, fica tudo bem, e essa construção não pese nas finanças do clube, porque se ele tiver que tirar dinheiro... Então você acha que essa ideia do Landim, que surgiu numa entrevista na CBN, que ele divulgou, e que você estava participando, e que foi muito criticada, você acha que é uma solução interessante e até seria a melhor solução? Uma SAF, seria a melhor solução, uma parte para desenvolver o estádio? Porque vamos lá, qual que é o medo do torcedor flamenguista? Com razão, é o mesmo medo que eu tenho, e se eu fosse botafoguense, cruzeirense ou vascaíno, eu estaria bem chateado.
Os clubes chegaram numa posição que eu não tenho solução, vende para o Textor, vende para o Ronaldo, vende para a 7-7. Eu não concordo, porque são clubes muito grandes. Um clube menor, o Atlético Goianiense, vem a 7-7, compra, faz todo sentido. Comprou o Everton, comprou uma parte do Sevilha, o próprio Textor comprou o Crystal Palace, ele não comprou o Manchester United, o Manchester City. Ele vai aonde dá, quer dizer, o Lyon, o Botafogo, na minha opinião, na minha leitura, não precisaria. Teria um mecanismo, mas chegou num ponto, vendeu. O que o flamenguista não quer? Que venha, de repente, um russo, um americano, compre o Flamengo. Então, como eu faço para me proteger, é o modelo que o Papo Landim comentou do Bayern de Munique, que é o que eu defendo para o Flamengo e para todos os demais grandes. Os top 30 clubes do Brasil têm solução vendendo um pedaço. Então, quem é o investidor? Não é o Textor. É a Ambev, o Itaú, o BRB, marcas corporativas que vão ter uma cadeira no conselho. Quem é acionista minoritário do Bayern de Munique? A Audi. A Audi manda no Bayern? Não. A Audi tem uma cadeira e vota. Olha, eu gostaria disso. E aí vamos analisar dentro do conselho de administração, que é como as empresas fazem. O conselheiro representa os interesses de um acionista. No caso, tem a Adidas, Allianz e a Audi. É o sonho. Então é como se o Flamengo tivesse a Ambev, o Bradesco e a Sul América. Então cada uma comprou 10% e aí com esse dinheiro constrói o estádio. Essa é a tese que eu acredito ser viável, mas para isso tem que ter credibilidade na gestão. O Flamengo talvez seja o único do Brasil que tem essa credibilidade. Vamos dizer assim, bater uma Sul América, ô Sul América, não quer comprar 10% aqui do Flamengo? Você vai ser sócia, vai ganhar. E aí no final, ô João, os 3 que hoje são acionistas do Bayern são, na verdade, patrocinadores do clube. Então, mas a Nike não vai entrar no Bayern. Não vai, porque na cadeira do conselho tem a Adidas. Então, ela comprou não só o patrocínio, que já é uma coisa comum, uma cadeira no conselho. Ela injetou recursos no Bayern de Munique e agora ela não apenas patrocina, como ela recebe dividendos quando o Bayern de Munique tem lucro. Resumindo, você não precisa endividar o clube. Você pode captar um recurso barato, que é esse dinheiro do investidor, com destinação certa. Agora, imagina, por exemplo, passar isso no Conselho do Flamengo. Isso aí é uma guerra, né, João? Então, o mecanismo financeiro existe e é maravilhoso. Eu diria, João, que talvez o Flamengo fosse o único clube que até na Bolsa de Valores ele podia ir. Então, assim, ele tem o caminho do investidor corporativo, mas ele tem também um outro caminho que seria muito mais arriscado, porque o mercado financeiro também não está no melhor momento, assim, está meio volátil, mas assim, ir à Bolsa de Valores e abrir o capital, e aí se transformar numa SA de capital aberto. Só que isso depende também... Líder do campeonato, pelo saldo de gols, estamos na segunda rodada, tá, gente? Tudo isso tem que ser visto com parcimônia. Mas desde 2020, o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Meu caro Rodrigo Viga, boa noite para você. Você acompanhou mais uma vez o São Paulo e Flamengo. O que você pode dizer pra gente? Boa noite, Viga. Que diferença, né, Flávio? Boa noite para você, para a bancada toda aí daquele São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, em cima desse Flamengo que tinha outro técnico, um outro ambiente, uma outra configuração. Você conversa com um torcedor do Flamengo aqui e acolá, é claro que está feliz pela liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde o final de 2020, quando o Flamengo perdeu lá para o São Paulo no Morumbi, mas se sagrou campeão brasileiro naquela oportunidade. Não vencia 2 partidas seguidas no Campeonato Nacional, pasmem, hein? Assim, logo de cara, nas 2 primeiras rodadas, desde 1984. Se a minha matemática está certa, ou seja, nós estamos falando de nada mais, nada menos que 40 anos sem vencer as 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, e fugindo das estatísticas, porque eu acho que a estatística tem que estar a serviço do profissional, do treinador, e não o treinador a serviço da estatística. Você conversando aqui a colar com o torcedor do Flamengo, bacana, legal, somos líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está diferente do ano passado, mas está todo mundo ainda com a pulguinha atrás da orelha, não está muito convencido. Por quê, meu caro Flávio, Piperno, Chacon, ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan? Porque quer algo mais, quer um time que brilhe, se não um Flamengo de espetáculo, um time um pouco mais agradável, mais encantador. E aí
eu acho que é o grande desafio do momento para o restante da temporada do técnico Tite. De que desafio é esse que eu estou falando? Mostrar para o torcedor do Flamengo que ele pensa um futebol diferente da tradição, do DNA, da história e da linha trajetórica do rubro-negro carioca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o torcedor do Flamengo normalmente acha que o time tem que vencer jogando muito bem, vencer dando espetáculo. E a tônica do Flamengo, praticamente em todos os jogos nesse ano de 2024, é um time eficiente, é um time que coleciona vitórias, não perdeu na temporada, mas não é um time encantador, não é um time brilhante. Acho que é imagem e semelhança daquilo que pensa o técnico Tite. Para campeonato de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro, longo, talvez seja o modelo em termos de competição, modelo competitivo mais eficiente, mas o torcedor fica se perguntando, e aí, quando o Flamengo precisar de algo diferente, em vez de trocar 6 por meia dúzia, mexer aí no seu cardápio, no seu portfólio, e aí o repertório do técnico Tite ainda é muito feijão com arroz. Então acho que o grande desafio no técnico Tite, que vem colecionando resultados, porém não um bom futebol, é mostrar para o torcedor rubro-negro que essa é a maneira dele pensar, é assim que o time dele vai jogar. Não é time divertimento, não é time entretenimento, é um time resultadista. Agora, vai ser difícil convencer o torcedor do Flamengo que esse Flamengo, com esse orçamento, com essa folha salarial de mais de 40 milhões, com esse gabarito de elenco que tem, vai ser apenas um time para conquistar 3 pontos. Pode fazer um pouco mais, o que ainda não fez na temporada de 24, viu, Flávio? Ô Viga, você entende que o Tite está sentindo o ambiente, ele já conseguiu colocar as ideias dele e o Flamengo não será diferente, não vai sair muito desse padrão de jogo? Não vejo perspectiva de diferença não, viu, Flávio? Eu acho que ele tem aquelas posições marcadas, um estilo de jogo bem claro, bem definido, e aí as mudanças, as alterações durante os jogos mostram bem o que quer o técnico Tite. Você não vê, como eu disse agora há pouco, um cardápio, um menu, um portfólio de alternativas do time. É aquele time que tem um papel pronto, um papel definido, um 4-3-3, com os beiradas, né, os externos, como se chama hoje em dia, os pontas, tendo um papel tático muito importante, tanto que jogadores aquém de outros com potencial de serem titulares estão jogando entre os titulares. De quem que eu estou falando? Cebolinha, do lado esquerdo, Luiz Araújo, do lado direito. Não vou nem tocar no ponto, na figura Varela, porque não há um substituto e o Flamengo tem sido ineficiente em não buscar no mercado um jogador para essa posição, para brigar por essa posição. Mas, taticamente, me parece um time pronto, definido, e vai ser assim. Um time com pouco tempero, com pouco ingrediente, para a torcida até insosso, porém que vem correlacionando resultados, mas ainda assim não houve aquela simbiose, ainda não houve aquela catarse entre treinador e torcida, torcida e treinador, viu, Flávio? Quem está chegando por aqui daqui a pouco é o Nico de la Cruz, né? É jogador do Flamengo, que jogou um pouquinho mais adiantado, fazendo às vezes, entre aspas, do que faz normalmente o De Arrascaeta, que ficou no banco de reservas à disposição do técnico Tite, que sequer o lançou no segundo tempo, sequer o lançou na segunda etapa. De la Cruz, que é uma peça importante, que vinha jogando, inclusive, viu, Flávio? Rompendo um pouco aqui o protocolo, vem jogando um pouco mais como segundo homem, mas na função de hoje ele mostrou que tem características bem diferentes daquela que a gente encontra no Arrascaeta, que é o articulador, é o pensador do time. Nico, uma palavrinha, por favor. Boa noite, parabéns para sua... E agora eu vou lá para o outro lado agora. Perdão, por gentileza. Primeiro, a liderança do Flamengo, que não vinha desde 2020. Agora, conversando com alguns torcedores, eles falam o seguinte: beleza, o Flamengo é líder, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, mas está faltando brilhar um pouco. O que você acha? Bom, primero que nada, buenas noches. Ahí yo recién estaba falando y estaba escuchando que vos estaba hablando, entonces eso me incomoda un poco porque la gente se distrae rápido, entonces quisiera pedir un poco más de respeto en ese sentido. Yo estaba hablando con un colega tuyo al lado y vos estabas falando e eso... Não é porque vazou o som, não é porque eu queria te atrapalhar, não é porque vazou o som, não queria te atrapalhar. Eso incomoda, entonces simplemente recalcar eso porque uno quiere darles a todos la atención necesaria y si le están hablando al lado
para mí se me dificulta. Sobre todo porque quiero comprenderlos a todos. No, entiendo portugués, pero no sé todavía hablarlo. Y sobre lo que me dijiste de tu pregunta, para nosotros es un arranque muy importante. Sabemos que son 38 finales, entonces comenzar de esta manera para nosotros es lindo. Nico, tem algo que tem chamado a atenção do torcedor do Flamengo, que é o fato de como você é um jogador tão completo, um jogador que às vezes é discreto no sentido de não chamar tanta atenção, mas que sempre tem participação nas jogadas de ataque e na criação dos gols do Flamengo, que chega muito junto na marcação, um jogador que pressiona, que tem um pensamento muito rápido. Você já se sente totalmente adaptado aqui? E o que mais desse Nico de la Cruz tem para o torcedor do Flamengo conhecer? Bueno, creo que uno se va adaptando a medida que van pasando los partidos. Ya, si no mal recuerdo, son 15 que llevo en el club, pero bueno, es un equipo muy grande al cual lleva mucho tiempo adaptarse. Me voy sintiendo más cómodo, eso sí, pero bueno, a medida que pasa el tiempo y sobre todo en el grupo que me fue acomodando, tengo compatriotas dentro del equipo que eso facilita la adaptación. Me siento cómodo. Creo que también los torcedores me brindan mucho cariño, mucho apoyo, y eso es muy importante para la confianza. Queria que você falasse dos gols. Demorou para sair o primeiro, e 2 gols seguidos em 2 jogos. É uma alegria fazer um gol no Maracanã também, o primeiro que você faz. Sí. Si bien demoraron los goles, como decís tú, estaba tranquilo porque sobre todo a mí lo que más me interesa es el rendimiento del equipo, y creo que todo el equipo siempre vino rindiendo de buena manera. Sabía que en algún momento iba a llegar el gol, estaba tranquilo por eso, y bueno, ahora llegó 1, llegó 2 y esperemos que sean muchos más, pero sobre todo para ayudar a conseguir la victoria, que eso es lo más importante. Estão mudando um pouco a pergunta, porque a outra já foi feita. Hoje o Arrascaeta não estava em campo. Isso muda para você a forma de jogar de algum jeito, em relação à seleção uruguaia também e ao Flamengo? Bueno, está visto que la relación con De Arrascaeta es muy buena, pero también tengo buen entendimiento con el resto de los compañeros, y lo más importante siempre es el equipo. Entonces, en función que toque, al jugador que le toque, cualquiera está preparado para jugar, y eso es lo más importante. Para além Esse, então, o De la Cruz, meu caro Flávio, dando aí suas opiniões e declarações sobre essa vitória do Flamengo por 2-1 em cima do São Paulo. O Flamengo é líder. Até bom repetir essa informação. Não liderava o Campeonato Brasileiro desde o final de 2020 e não conseguia 2 vitórias nas 2 primeiras partidas da competição desde 1984. São números. Como eu disse, números devem ser usados e utilizados, mas não devem ser apenas o norteador de um profissional. Flávio. Legal, Viga, legal. A gente sempre foi repórter por muito tempo, isso aí é a dificuldade que é isso. Então o Viga está com dificuldade, ele está num posicionamento limitado. Sim. E aí foi colocado ali o De la Cruz para falar muito perto, e aí houve um choque, cada um está fazendo o seu trabalho, né? E aí houve um choque ali de vozes, né? E foi isso que o De la Cruz falou de uma forma educada, correta, mas há que se compreender que o repórter tem que se posicionar também. Cada um tem que fazer o seu trabalho no seu devido lugar. O Tite até agora, 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 35 gols marcados, 3 gols sofridos, 88,2% de aproveitamento, mas é importante dizer que ele disputou o Campeonato Carioca, que é a raspa do tacho. Né? A raspa do tacho. Então isso aí são números enganosos também, né? Agora a gente vai começar a ver, vai ser, por exemplo, domingo tem um baita jogo, Palmeiras e Flamengo. É o clube mais sólido do Brasil hoje, mais até do que o Flamengo, eu acho. É um clube politicamente pacificado. Você vê assim, consegue ter uma tranquilidade no departamento de futebol com o mesmo diretor de futebol executivo há algum tempo, que é o Anderson Barros, com o mesmo técnico, o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Verdade. E tem algo que o Flamengo está sonhando e está brigando internamente, que é o estádio. Verdade. O Flamengo hoje vive esse dilema do estádio. Maracanã constrói um estádio próprio, ainda que não possa... Não é uma relação perfeita. Jogar sempre que quer no seu próprio estádio. Não é uma relação perfeita, mas é uma casa para chamar de foi a partir do estádio que o time também conquistou muito. Foi, verdade.